do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus, graças ao Senhor, mais um dia, e nós vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus, ver e viver a manifestação do Senhor. Sem palavra, não tem como a gente entender as coisas. Com a palavra, nós vamos muito mais além. Na força de Deus, nós vamos caminhar em nome de Jesus. E chega de enrolação, vamos para a palavra em nome de Jesus. Irmão, presta bem atenção aqui. Olha só, texto base, Neemias, tá? Neemias, capítulo 4, versículo 1. Como o texto é muito grande, eu vou ler algumas coisas para nós pegarmos a direção de hoje, tá? Ó, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, aí versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. O opróbrio é zombaria, vergonha, humilhação, né? Eles querem humilhar publicamente, envergonhar, zombar, enfim. É isso, o opróbrio, né? Ouve aí o seu opróbrio sobre sua cabeça, e dá por presa na terra do cativeiro. Versículo 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Versículo 8. E ligaram-se entre si, todos para vir guerrear contra Jerusalém, e para desviar do seu intento. Esse é o versículo que eu quero pegar para nós. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Neemias, quando o povo de Israel, eles estavam em cativeiro. E Neemias tinha lá uma graça de Deus com o rei que tinha tomado eles lá por cativeiro, e ele pediu carta, o rei deu carta, liberou ele para ir lá reconstruir o muro e tal. É uma coisa extraordinária de Deus. Irmão, quando eles começaram a edificar o muro, o Gesem, o Sabalate, o Tobias começaram a querer atrapalhar o projeto. Às vezes, presta atenção, ó, Deus ele é tão maravilhoso, ele vai falando conosco devagarzinho, nós vamos entendendo cada etapa do procedimento das coisas. O que eu quero trazer para nós? Versículo 8 fala assim, ó, e ligaram-se entre si todos para vir guerrear contra Jerusalém e para desviar do seu intento. Ó, presta atenção. A primeira coisa foi: sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu-se em ira, e indignou muito, e escarneceu dos judeus. Estava com eles o Amonita, Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifique. Ó, ele ficou irado, porque eles estavam fazendo alguma coisa. O Neemias estava edificando, né, o muro ali era muito importante para a cidade, para ficar guardada, né, época de batalha, época de guerra, e tudo acontecendo, e Deus estava movendo de maneira tão extraordinária que eles estavam no intento, eles estavam num projeto. Irmão, presta atenção, deixa eu te falar, em nome de Jesus, a primeira situação foi o quê? Foi querer humilhar. Ó, eles vão edificar esse muro aí, daqui a pouco vem uma raposa e derruba. Vem vai lá um bichinho lá e derruba esse muro, apoiou nesse muro aí, vai cair com tudo e tal. Irmão, presta atenção, querido. Nós não estamos lutando com pessoas, nós não estamos lutando com gente, não. Olha só, qual era a intenção? Aí fez isso. Aí agora, o que eles arrumaram? Arrumaram guerra. Ó, está, versículo 6. Ó, o versículo 6 diz assim, ó, porém,
Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Querido, presta atenção. Por que que o muro edificou? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O que está acontecendo aqui? O que está surgindo? Aí o coração do povo se inclinava a trabalhar, né, a edificar lá, e o muro já estava na metade, toda a sua metade. Imagina, 52 dias os muros foram construídos. Não tinha, no dia de hoje não acontece isso, não. Todo aquele muro lá de pedra, como aconteceu, pode qualquer engenheiro nas épocas de hoje, não aconteceria, foi algo sobrenatural. Agora, o que nós precisamos entender? Não saia do propósito, daquilo que Deus te colocou, do teu intento, desse projeto que está acontecendo agora, do que está acontecendo nesse momento. Irmão, Deus vai colocar muitos projetos na nossa mão enquanto nós respirarmos, enquanto nós estivermos nessa terra. Não saia do propósito. Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Presta atenção. Pensa além. Você não está lutando com pessoas. Já vamos ver no próximo versículo aqui, no próximo livro. E ligaram-se entre si todos para vir guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. O que ele fez? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Irmão, ele mudou a estratégia. Qual que era o intento? Tirar do propósito, querido. Nós estamos num propósito. E muitas vezes Deus deu um propósito maior do que nós podemos imaginar, maior do que nós mesmo. É claro que é maior do que nós, porque senão é a grandeza e a glória de Deus. Mas, irmão, não sai do seu intento. Orou ao Senhor e nós oramos ao nosso Deus e colocou guarda. Aí você vai ver que lá mais para frente, eles trabalhavam com a ferramenta e com espada, e com arco, enfim, estava trabalhando ali, fazendo esperto por causa das condições, das situações que estavam surgindo ali. Mas o que eu quero trazer para mim e para você, em nome de Jesus? Presta atenção, olha, deixa Deus abrir a sua visão espiritual. Por quê? Porque diante de cada situação nós estamos num propósito, estamos num projeto, estamos naquilo que Deus colocou na nossa mão, e existem coisas que quer tirar eu e você do nosso projeto. Não sai não, em nome de Jesus, se fortaleça em Deus. No versículo Efésios 6:10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Irmão, Neemias sabe que a situação é física. Ele está vivendo uma situação física. O que aconteceu? Ele foi e orou a Deus. Nós oramos a Deus e pusemos guarda. O que em Efésios vai falar para nós? No demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer em Deus para entender as coisas. Presta atenção, nada sai do controle de Deus, nada sai das mãos de Deus, mas Ele confia nas nossas mãos e nós somos frágeis e pequenos. E diante de cada situação, o que eu preciso entender? Se fortalecer em Deus, buscar a capacitação do Senhor. Aí ele fala assim, no demais, irmão meu, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você e eu não sabemos aonde está a cilada. Se nós soubéssemos onde que está a cilada, provavelmente nós não vamos passar por ali. Você lembra quando Eliseu dava lá a direção para o rei de Israel? Não passa por ali que o rei da Síria vai estar ali. Ele não passava. Irmão, o que é isso? Como é que ele sabia disso? Porque ele estava em comunhão com Deus e Deus dava a direção. Fica na comunhão com Deus, não sai da comunhão, não sai do propósito, porque Deus vai nos honrar. Seja firme no que você está fazendo, Deus vai nos dar força. Fortalece no Senhor e na força do seu poder. Aí, revestido de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir
no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele vai falar o que é armadura, o coração da verdade, evangelho, os pés calçados no evangelho no Evangelho, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo da fé, e ele vai falando, irmão. O que nós vamos entender? Não saia do seu intento. Se fortalece em Deus, em nome de Jesus, Deus vai nos honrar. Mas nós precisamos estar, se manter firme. Irmão, é claro que você está fazendo alguma coisa, o inimigo vai se levantar e vai querer lá atrapalhar o intento. Aí põe uma coisa, aí daqui a pouco põe outra coisa. Nós estamos no mundo. Então, mas puxa vida. Não, não reclama, não murmura, não, que Deus é conosco. A gente não vai vencer nada na nossa força. Se você e eu, se nós olharmos para nós mesmos diante de cada situação, se nós observarmos em nós mesmos cada situação, esqueça. Não olha para você, olha para Jesus. Ele é que nos capacita. Se nós estamos lutando, se ele está falando que nós não estamos lutando com pessoas contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade, o que a gente precisa? De arma espiritual, de atitude espiritual. E como que a gente vence isso? Se fortalecendo em Deus, porque o inimigo quer tirar eu e você do nosso intento, do nosso propósito maior, daquilo que tem na nossa vida, a nossa salvação. Então, não saia do seu propósito, se mantenha firme. A batalha, estamos no mundo, tem batalha. Acorda para a vida e anima aí, em nome de Jesus. E não chora também, não. E se chorar, vai andando e chorando, mas se tiver medo, vai com medo também, em nome. Irmão, não sei por que nós está falando tudo desse jeito, hein? É batalha, querido. É luta, é situação contrária, mas Deus é conosco. Vai em nome de Jesus, que Deus nos fortalece. Presta atenção aqui comigo. Jó 22, 28. Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Irmão, quando você determinar algo que vem de Deus, que vem do Senhor, seja firme, que Deus vai nos honrar, a luz vai brilhar em nome de Jesus. Só, presta atenção. Mateus 4:1. Então foi Jesus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, tem hora que você vai dar de cara com o diabo, eu vou falar em nome de Jesus, porque só no nome de Jesus para nós fortalecer. Tem hora que você programa uma coisa, aí surge outra, certo? Presta atenção. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, parece isso aqui. Olha só, presta atenção para nós, nos dias de hoje. Você está lá consagrando um jejum, consagrando uma oração, alguma coisa. Mas vem lá o diabo e oferece um pão e você está morrendo de fome. O que nós precisamos entender? Não saia do seu propósito, mesmo que haja necessidade. Em nome de Jesus, Deus vai nos honrar. No final do versículo aqui, desse trecho, dessa mensagem, no versículo 10, 11, assim que o diabo sai, vem os anjos e serve Jesus. Na hora certa, nós vamos viver o cuidado e todo tempo nós estamos vivendo o cuidado de Deus, mas na hora certa nós vamos ser servidos. Calma, Deus é fiel conosco, mas o que eu preciso entender? Me manter no propósito. O que ele falou? Está escrito, nem só de pão, ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, nós não vamos viver de pão. Quer dizer o quê? Não sai, o diabo queria tirar ele do propósito, que ele quebrasse o jejum, confessasse que era filho de Deus, para que ele tivesse uma morte fora da cruz e não se cumprisse o propósito de Deus. O propósito está maior. Às vezes o propósito, não, é só quebrar o jejum. Não era só quebrar o jejum, era uma confissão direta. Quebrar o jejum era uma das coisas, mas além disso, tinha a confissão direta que Jesus era filho de Deus. Se tu és
Filho de Deus. Presta atenção, aonde está a cilada, aonde está o negocinho lá na letrinha miúda que a gente não está entendendo. Deus vai nos dar a direção, mas eu preciso me manter no propósito. Ele tinha um propósito maior de, além de quebrar o jejum, era descobrir com a boca de Jesus que ele era filho de Deus, para que naquela ocasião, irmão, mas você vai falar, mas o diabo era um ser espiritual? Então, só que ele precisava da confissão e daquela situação ali. O que eu preciso entender? As coisas estão além do que nós podemos imaginar. Então, o que eu vou fazer? Me fortalecer em Deus. O inimigo quer tirar nós do nosso propósito, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, as maravilhas do Senhor. Então, nós vamos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está nos direcionando. Mas eu preciso entender e me fortalecer. Não estou lutando com pessoa, não estou lutando com gente. Você não está lutando com pessoa, você não está lutando com gente. Existe espíritos malignos lutando contra nós, contra aquilo que é nosso. Então, se fortaleça. Não esconde debaixo da cama que não vai ter jeito. Eu preciso ir cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, nós vamos na força de Deus, não é na força sua, não. Presta atenção. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, nós vamos contar com a direção do Espírito Santo em cada etapa. Põe uma coisa na sua cabeça, é um dia de cada vez. Não saia do seu propósito. Um dia de cada vez. Se mantenha no teu propósito, que aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus deu direção, e nós vamos em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Nos fortalece com o teu reino e a tua justiça. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Senhor, que nós possamos nos manter no nosso propósito, naquilo que o Senhor colocou. Inclina o nosso coração para que as coisas aconteçam, Pai, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Nos reveste, nos fortalece, porque nós já entendemos que não lutamos, Pai, contra pessoas, mas com principados e potestades. Nos fortalece com a tua unção, a tua graça e a tua misericórdia. Enche a vida do meu irmão, da minha irmã, no teu poder, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.